E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Já botei logo direto aqui, ó, na nossa, na nossa, na nossa aula aqui, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu tô muito bem. Mais um dia, estamos aqui juntos para termos mais uma aulinha aí de biologia aqui pela Twitch. Muito bom tê-los aqui comigo. Muito obrigado aí, pessoal, que está aí. Salve, Lu. Tudo bem, Lu? Como é que você tá, cara? Salve, André. Tudo bem? Tranquilidade? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Buenas. Tá bem, que bom te ter aqui, Lu. Muito bom tê-la aqui comigo, me prestigiando com a sua presença nessa aula aqui, né? Hoje a nossa aula vai ser sobre origem da vida. Vocês podem dar uma olhada aqui, né? Com aqui atrás o Big Bang, né? Acontecendo ali o Big Bang e surgindo a biologia live, né? Vocês podem ver aí. Para quem não sabe ou para quem vai ver essa VOD depois, meu nome é Fives, meu apelido é Fives. Hoje é dia 18/8, então uma boa tarde, bom dia, boa noite para quem vai assistir essa VOD aí, pessoal. Então, quero agradecer a todo mundo que tá aí, cara. Eu vou repetir isso no final, mas faltam 9, acho que são 9. Ou são 9 ou são 10 seguidores para eu conseguir os 50, virar afiliado da Twitch e poder ter inscrição no meu canal. Então aí, caso você tenha um celular perdido na sua casa, caso você tenha acesso ao celular dos seus pais, né? Fazer aquele 8, aí ó, faltam 8, pessoal, para eu conseguir 50. E falta muito pouco. E a Twitch tem um lance de conquistas, né? Então eu tenho um mês, né, para conseguir isso. E esse mês vai acabar essa semana. Então eu tenho até o final dessa semana para conseguir os 50. Senão vou ter que ir aumentando, né? Então, pessoal, quem aí puder me ajudar, compartilhar aí com o pai, com a mãe, com a avó, botar aí na sua Smart TV também, fazer a sua conta na Smart TV e botar lá para seguir o Biologia Live, para me ajudar aí, ajudando o canal chegar a 50 seguidores. Pessoal, vai ser muito bom, vou agradecer muito, mas fiquem tranquilos, lembrarei vocês. Pronto, é melhor do que falar difícil, né? Lembrarei vocês no final da live, tá, pessoal? De novo disso. Me ajudem. Preciso de ajuda. Mas então, pessoal, lembrando também, daqui a 2 semanas vai ter a live de speedrun de questões. Então, tudo que a gente viu nesse mês, a gente vai fazer uma série de questões, tá? Para quem quiser entrar no grupo do Discord, salve, Luiz, beleza? Boa tarde. Tranquilo? Então, pessoal, voltando, daqui a 2 semanas vai ter o speedrun de questões do Enem, de vários vestibulares. Também vou botar algumas questões do Colégio Naval para os meus alunos do curso aí que estão me seguindo. Então eu vou... Daqui a 2 semanas, então, eu acho, se alguém quiser experimentar aí, exclamação Discord, vê se vai aí o bot, se o bot vai mandar o link aí pra vocês, que se alguém puder botar aí pra aparecer, pra participar lá do Discord, que eu vou botar a lista de exercícios lá. Aí, ó, boa. Tá aí, ó, pra participar lá do grupo. Vou colocar a lista de exercícios lá. E aí vocês peguem a lista de exercícios lá, tá bom? Aí quando a gente vier aqui pro speedrun de questões, a gente vai fazendo a correção dessa lista de questões. Eu acho que vou botar umas 50 questões mais ou menos na lista, tá? Aí a gente vai passando, gabarito X, Y, Z. Aí alguém fala assim, caraca, errei, não entendi essa. Aí manda aí no chat, fala alguma coisa que eu tô aqui sempre lendo o chat, tá bom, pessoal? Então fiquem tranquilos que eu vou respondê-los de boa. Salve, Will, tudo bem, cara? Muito bom ter você aqui comigo, muito obrigado, cara,
para mais essa aulinha aqui de biologia que nós vamos ter hoje. Então, pessoal, no dia 31 vai ter esse speedrun de questões do Enem, tá? Vai ser VAPVUMP, tá? Então, exclamação Discord, ou então no banner lá embaixo eu botei também Discord para entrar lá no nosso canal do Discord. Fiquem à vontade. E, sem mais delongas, nós vamos falar sobre, hoje, nós vamos falar sobre a origem da vida, pessoal. Um assunto bem legal, de certa forma polêmico, né, também, né? Bem polêmico, vamos dizer assim. Até hoje tem grandes discussões nesse quesito, né? Nesse tema origem da vida, né? Mas só que para a gente começar, antes da gente falar da origem da vida, como vai cair no seu Enem, quero deixar duas coisas bem claras aqui. É que eu quero deixar isso bem claro mesmo. Eu não estou aqui para impor determinada ideia para você, não. Tá? Isso daqui é o que está no seu livro, é o assunto, como posso dizer? Eu vou explicar isso no final da aula, mas é a teoria mais aceita, tá? Hoje no meio científico, tá bom? Então, eu não estou querendo aqui ofender ninguém e fazê-lo concordar com o que eu vou estar mostrando aqui, tá? Eu só estou te mostrando uma coisa que cai na sua prova na escola, que cai no vestibular, que cai em provas de concurso, tá bom? Que tenha biologia. Então, por exemplo, quem aí for fazer oficial, seja de bombeiro, seja do Rio de Janeiro, seja oficial da PM de São Paulo também, vai cair biologia e isso pode cair também. Então, eu tô te mostrando como vai cair nessas questões de quando vai falar sobre a origem da vida. E fica bem claro também que a gente vai falar sobre a origem da vida aqui, mas hoje nós não vamos abordar as teorias evolutivas. As teorias evolutivas vão ser mais para frente. Nessas aulas aqui, eu estou seguindo o cronograma de como se a gente estivesse no primeiro ano. Isso aqui é a matéria de primeiro ano, pessoal. Então a gente vai como se estivesse no primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. E a gente vai ver teorias evolutivas, a gente vai ver darwinismo, neodarwinismo, vamos ver Lamarck, vamos falar sobre criacionismo, fixismo, panspermia, a gente vai falar sobre isso tudo nas aulas mais para frente, tá bom? Então isso daqui vocês já vão ver o que a gente vai a gente vai estudar hoje, beleza? Então sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, para quem chegou agora, eu sou o Fives, vamos que vamos. Mais uma aulinha aqui. Opa. Vamos que vamos. Então, pessoal, primeiramente, né? Vamos falar primeiramente sobre o Big Bang, né? É interessante. Não, depois eu falo disso. O Big Bang, né? A grande expansão. Se liga nisso, a grande expansão, tá? Pequena introduçãozinha aqui. Se a gente vai falar sobre a origem da vida, a nossa introdução, acho que nada mais justo da gente falar sobre a origem do universo, sobre a origem das galáxias, sobre a origem dos planetas e sobre a origem do planeta Terra, para depois falar como a vida surgiu no planeta Terra, né? Então a gente vai do macro para o micro, tá? Do geral para o específico, vamos dizer assim, tá? Então olha só, ela foi uma teoria proposta pela primeira vez em 1920 pelo astrônomo e padre jesuíta Georges-Henri Lemaitre, tá? Ele é belga, mas só que lá na Bélgica eu procurei no Google, tá? Também se fala francês. Então leia com um sotaque francês aqui, tá bom, pessoal? E hoje ela é a teoria cosmológica dominante do desenvolvimento inicial do universo. Beleza? Isso daqui é interessante, isso daqui foi em 1920, tá? E no final da década de 30, George Gamow sugeriu que a formação de núcleos atômicos, a nucleossíntese, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, a gente vai entender a nucleossíntese, eu vou falar para vocês quando é que aconteceu. Nos primórdios do universo, deveria deixar um rastro de uma radiação detectável na faixa das micro-ondas, tá? Então, o Lemaitre, ele desculpa aí pela pronúncia, tá? O meu francês está enferrujado, infelizmente, né? Eu tenho que voltar a treinar. Faz muitos anos que eu não vou para Paris, tá? Então, infelizmente, meu inglês está enferrujado, me desculpem. Mas o que acontece? Esse padre e astrônomo, tá? Ele sugeriu a teoria do Big Bang, né?
que no início era um pontinho bem úmido, ó, bem denso, tá? A matéria estava toda concentrada num pontinho bem denso, tá? E depois houve uma grande expansão. E George Gamow, ele falou, né, no final da década de 30, ele sugeriu que com a formação, né, do universo, com essa expansão do universo, e acontecendo a nucleossíntese, tá? A formação dos núcleos atômicos, tá? Dos átomos, tá? O núcleo dos átomos. Nos primórdios do universo, isso deveria deixar um rastro de radiação, tá? E essa radiação seria detectável na faixa de micro-ondas. Edwin Hubble, tá bom, pessoal? Sim, é o mesmo carinha do telescópio Hubble que recebeu como é que é a palavra? Homenagem no telescópio Hubble, tá bom? Homenagem a esse carinha. Edwin Hubble observou que as galáxias afastavam-se uma das outras em todas as direções do espaço em altas velocidades. Então, olha só que interessante. Além disso, além dele observar que as galáxias estavam se separando, tá? Ele ainda observou que existiam galáxias. Até então, quando a gente via aquelas nuvens de poeira no céu lá, lindo e maravilhoso, quem aí tem chance de ir para o local sem nenhuma poluição à noite, né? E olhar para o céu e ver que você vê várias, parece até poeira lá, realmente se acreditava que eram poeiras, que eram nebulosas que estavam lá, e esse cara, o Hubble, ele viu que na verdade eram outras galáxias, existiam outras galáxias além da nossa galáxia aqui. E ele percebeu que essas galáxias estavam se distanciando. Isso tudo ajudou a corroborar, né, a ideia da grande expansão do Big Bang, que era o quê? Um ponto pequeno, denso, de alta temperatura que foi expandindo. Então, e que até hoje, né, continua se expandindo, que é o interessante. Aí o que acontece? Arno Penzias e Robert Wilson descobriram acidentalmente a radiação cósmica de fundo, corroborando com a teoria da expansão do universo. Então, Lemaitre falou que houve, num dado momento, essa grande expansão, tá, no passado. George Gamow falou que, na hora da formação do núcleo dos átomos, na nucleossíntese, eles iam deixar um rastro de radiação. E essa radiação seria detectável. Hubble, ele descobriu que realmente o universo as galáxias estão se afastando. Elas estão se afastando, então se elas estão se afastando, quer dizer que teve um momento que elas estavam bem próximas, né? Então realmente quer dizer que de um dado momento da história elas estavam todas juntinhas e que depois elas começaram a se afastar, como a gente está vendo até hoje, tá? E Penzias e Wilson, eles acharam a radiação cósmica de fundo. O que seria isso? A radiação cósmica de fundo seria isso daqui. A radiação detectável na faixa das micro-ondas, que essa formação dos núcleos atômicos iria soltar lá no passado. Então, eu vi pesquisando para dar essa aula para vocês, eu vi o pessoal falando, então eu não sei se isso seria correto na física de falar, tá bom? Mas meio que assim, de maneira bem, vamos dizer assim, coloque muitas e muitas aspas, coloque aí, poste aí, né, 1 bilhão de aspas, mas a radiação cósmica de fundo seria como o fóssil da luz, tá bom? Então seria mais ou menos isso que seria a radiação cósmica de fundo. Então ela seria os primórdios da luz ali, e a gente foi... Eita! Caraca, mano. O bot baniu a minha irmã. Não sei porquê. Ô Will, você que é o moderador, desbane a Keila aí, por favor, cara. Por gentileza, você que tá o moderador aí. Eu não entendi porque o bot baniu. Isso teve um problema também, que tava semana passada, o bot tava banindo todo mundo que botava muitas letras maiúsculas, tá? Eu botou muitas letras maiúsculas. Mas aí eu não sei porquê. Ele tá banindo agora vocês, porque eu tirei isso, tá?
Muitas aspas. É, a minha irmã só escreveu muitas aspas e ele baniu. Ah, entendi. Aí, ó. Aí, ó, o Luiz tá explicando. Não bota muitas aspas também, não. Nossa, que loucura. Não sabia que podia isso, não. Ô, Will, desbane a minha irmã aí, por favor. Admito, ponto. É. Salve, Badu. Tudo bem, Badu? Como é que você tá, cara? Boa tarde. Que bom te ter aqui, cara, comigo. Estamos falando sobre o Big Bang neste momento. Tá? Desbanir o pessoal aí? Não sei, cara. Talvez. Pera aí. Pera aí, eu tenho que agora. Meu moderador não tá acordado. É. Ai, ai, essa foi boa. Então, pessoal, o Will vai ver aí, vai desbanir a Keila. Já já ele desbane ela, tá? Mas de qualquer forma, daqui a 300 segundos ela volta a digitar no chat. Preste atenção na aula, Luiz. Vamos que vamos, pessoal. Aí é isso que acontece, tá, pessoal? Então a radiação cósmica de fundo seria mais ou menos isso, beleza? Então vamos lá, continuando aqui. Vamos falar agora sobre o Big Bang, né? Então é interessante, pessoal, vocês terem uma noção que o Big Bang não foi, tá, uma explosão. Então quando fala em uma grande explosão e tal, é porque como ficou conhecido, tanto que você vai traduzir também o Big Bang é uma grande explosão, tá? Mas só que ela não foi uma explosão, mas sim uma grande expansão de um ínfimo ponto do espaço chamado de singularidade, tá? Com densidade e temperatura infinitas altas. Infinitamente altas, tá? Tanto a densidade quanto a temperatura desse pontinho era infinitamente alto. Então o que aconteceu? Para vocês conseguirem entender, né? Ou não. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui para vocês entenderem. Pensa aí que você tá na sua casa e que todas as pessoas do bairro, tá? Do seu bairro aí onde você mora, estão dentro do seu quarto. Todas as pessoas que existem no seu bairro estão dentro do seu quarto, tá bom? Então, o que acontece? Pensa nisso, tá todo mundo aglomerado, todo mundo junto, tá todo mundo um em cima do outro, não tem nem onde botar pessoas e tá todo mundo dentro do quarto apertado, todo mundo comprimido ali dentro desse quarto. Até que chega um momento que as paredes do seu quarto começam a se afastar de uma maneira muito rápida, mas muito rápida mesmo. Nisso que a parede do seu quarto se afastam, todo mundo que estava comprimido, o que vai acontecer? Todo mundo começa a relaxar e todo mundo começa a se... Como é que eu poderia dizer? A se espalhar, né? As pessoas começam a se espalhar ao redor do seu quarto. Por quê? Começou a se expandir a parede do seu quarto de maneira muito rápida. Então, a grande expansão, o Big Bang, foi isso. Foi uma grande expansão muito, muito rápida. Era um ponto com densidade e temperatura infinitamente altas. Infinitamente alta, tá bom? E que, num dado momento, se expandiram rapidamente. Beleza? Então, isso foi o Big Bang. E durante o Big Bang, pessoal, olha só. Aconteceram muitas coisas. Tá? Ó, peguei essa imagem aqui lá do... Acho que é o Instituto de Física da Federal do Rio Grande do Sul. Isso aí, ó. Perfeito, cara. O André falou aí. Perfeito. Falou perfeitamente. Igual no trem lotado, quando as portas abrem, automaticamente as pessoas são jogadas pra fora. É exatamente isso. Você tá no trem. Pegou o trem lotado, mano. Mano, 5h30. Você tá voltando pra casa, o trem tá lotado. Só que você não quer descer naquela estação. Você, sei lá, tá em alguma estação e você não quer descer. Por exemplo, tá lá em Madureira, você não quer descer em Madureira, sei lá. Você quer continuar. Não sei.
O que acontece? As pessoas, cobre, você sai, você simplesmente se expande. Todo mundo vai saindo, você vai junto com o pessoal, né? Também, esse exemplo do Luiz aí também, né? Um excelente exemplo, Luiz. Ô Will, você voltou, cara? Tu desbane a minha irmã aí. O bot baniu a minha irmã porque ela botou aspas. Se você puder desbanir a minha irmã aí, cara, eu agradeço. Então, pessoal, é mais ou menos isso. Beleza? Então o que acontece? Vamos que vamos. É interessante nessa aqui. Cara, esse bot aí tá que tá, mano. Não salva ninguém esse bot, cê é louco. Sexta-feira também foi um show de bans, o bot. Agora eu tirei do bot banir muito a expressão muito longa com caps lock. Eu falei pro bot parar de fazer isso, tá? Mas pelo jeito ele tá banindo com outras coisas. Então, cuidado aí, eu tenho que demitir esse bot. Tá muito rígido. Então vamos lá. Olha só que interessante, pessoal. Isso tudo aqui, ó, esse círculo aqui, daqui até aqui, aconteceu em 10 a menos 43 segundos. Você vê como aconteceu rapidamente, tá? Em menos de um segundo, mais ou menos, assim, né? Em poucos segundos, vamos dizer assim, aquele pontinho bem pequenininho, infinitamente denso e quente. Aí saiu do castigo. Boa. E não faça mais isso, tá, Keila? Não faça mais isso. Então, pessoal, aquele pontinho infinitamente denso e quente, em poucos segundos, para você ver como foi rápido essa grande expansão, em poucos segundos, ele aumentou cerca de umas 90 vezes o tamanho dele, tá ligado? Então é tenso. Tá? Então, para vocês verem como foi rápido o que aconteceu. Tá? Então, olha só. Vamos continuar aqui. Foi o que aconteceu, tá? Então, eles aumentaram, tá? De tamanho. E olha só que interessante. A partir daqui, a gente vai chamar de a Era de Planck. Foi o que aconteceu aqui. O que é a Era de Planck? A Era de Planck não tem nada de mais não, tá? A Era de Planck é que ela vai dizer que as 3 forças fundamentais. Quais são as 3 forças fundamentais? A força nuclear fraca, a força nuclear forte e o eletromagnetismo, eles estavam unificados. E não existiam partículas elementares. Os quarks. Os quarks ainda não existiam aqui, tá bom, pessoal? Os quarks vão surgir um pouquinho mais para frente, tá? Tá aqui, ó, o quark surgindo mais ou menos aqui, a 10 a menos 10 segundos que surgiu. Beleza? Então, o que acontece? Vai acontecendo várias coisas durante todos esses segundinhos aqui. As forças estavam juntas, as forças começam a se separar, todas essas forças aí que eu falei com vocês começam a se separar rapidamente. E o que acontece? Deixa eu só beber uma água aqui, pessoal. Logo nesses segundos aqui também, olha só o que acontece. Começa a surgir que a gente vai chamar de Era Hadrônica ou Hadrônica, com H. O que ela vai dizer? Foi a colisão de fótons que deu origem a prótons, a antiprótons, a quarks e a antiquarks, tá bom? Então, para quem aí, se alguém tiver aí em dúvida, né, o que acontece? Surgiram os prótons, surgiram os antiprótons, surgiram os quarks, surgiram os antiquarks. O que é o próton? O que é o quark? O que é o antiquark? Então, o quark, ele é a unidade fundamental que, juntando os quarks, né, fazendo os quarks, a gente vai, um conjunto de quarks, a gente vai ter os hadrons, como eu falei com você, que esses hadrons vão ser os prótons e os nêutrons, tá bom? E o que acontece? Toda a matéria é constituída de átomos, de partículas, tá bom? Toda matéria é constituída de partículas elementares. Essas partículas elementares são os prótons e os nêutrons, tá? Aí o que vai acontecer? Existe também
como eu peguei aqui numa entrevista do pesquisador Eduardo Sato, lá para UOL, que ele está falando sobre isso. O que acontece? Toda matéria tem a sua irmã gêmea. Então o que acontece? Nós temos os elementos, as partículas elementares. Só que o que vai acontecer? Vai existir também as partículas elementares das antipartículas. Nós temos as partículas e as antipartículas. O que são as antipartículas? São as partículas elementares da antimatéria, tá? Então, nós temos matéria e nós temos antimatéria, tá bom? Então, é como se fosse... Quem já viu Stranger Things aí, é como se fosse o mundo invertido, tá bom? Entre aspas, muito entre aspas, tá? Então, vai surgir pósitrons aqui, que esses pósitrons são essas antipartículas, tá? Na verdade, são os antielétrons, tá bom? Então, vai ter o surgimento de todas essas coisas. Os cientistas vão dizer que tanto a matéria quanto a antimatéria, elas vão surgir ao mesmo tempo no Big Bang e na mesma proporção. Só que, hoje em dia, a gente acha muito mais matéria do que antimatéria, né? Partículas do que antipartículas. Quando as antipartículas surgem, elas ficam... Quando as antipartículas surgem, elas entram em contato com as partículas, então elas acabam se destruindo umas às outras. E olha só que interessante, pessoal. Esse pesquisador, o Eduardo Sato, ele vai falar que isso acontece no nosso dia a dia. Aí ele vai falar assim, um exemplo, uma banana emite em média um pósitron a cada 75 minutos, tá? Então uma banana tá liberando os pósitrons aí, tá? Que são os antielétrons que seriam. Então quando ele entra em contato com os elétrons normais, tá? Eles meio que se destroem. E é bem difícil. O pessoal tá pesquisando isso, tal. Tem várias aplicações, tá? Econômicas ainda e científicas para as antipartículas, tá bom? Mas enfim, vai surgindo isso tudo, tá? Vai surgindo próton, vai surgindo nêutron, depois vai ter a era da nucleossíntese, que é aquilo que eu falei lá no primeiro slide com vocês, que vai se juntar, né? Prótons e elétrons vão interagir para formar os nêutrons, tá bom? Aí eles vão formar o núcleo de várias outras substâncias, tá bom? E isso tudo vai acontecendo em olha só, isso aqui tá segundos, pessoal. Segundos. Isso tudo é muito rápido, tudo isso que acontece, tá bom? Então, o que vai acontecer? Aqui com cerca de 3 minutos, né? Como eu falei, os prótons e os nêutrons vão interagir, tá? E olha só, para vocês terem uma ideia, depois de 1 bilhão de anos dessa brincadeira aqui toda, e isso tudo acontecendo por milhões de anos, né? Até chegar a 1 bilhão de anos. Com 1 bilhão de anos a gente tem a formação das galáxias, e com 10 bilhões de anos a gente tem a formação do nosso sistema solar, tá bom? Então, né, foi uma coisa bem rápida, surgindo várias coisas, e depois essas coisas começaram a se interagir, vamos dizer assim, né? De várias e várias formas diferentes, né? Então, para a gente entender um pouquinho sobre a origem do universo, né? Falando de uma maneira geral, né? Trocando assim, né, em miúdos, explicando tudo que eu já falei agora para vocês, né? Tinha um ponto infinitamente... Ele era um ponto muito pequeno, infinitamente denso e quente, que ele aumentou de forma muito rápida. Ele se expandiu de forma muito rápida, tá bom, pessoal? E isso ele foi e continua até hoje, tá bom? A gente vai ver isso daqui a pouco. Não, na verdade a gente já viu a radiação cósmica de fundo, a gente já viu, tá? Então o que acontece? Elementos começaram a surgir, como eu falei aqui com vocês, e esses elementos começaram a se juntar durante a formação do universo, tá bom? Então, uns elementos mais leves da tabela periódica começaram a surgir, como o hidrogênio e o hélio. Eles começaram a surgir ali com a formação de todos esses elementos aqui, tá bom? Então, conforme o universo ia se expandindo,
ele começou também a se esfriar, tá? Ele se expande, como tá todo mundo muito quente, agora eu me expando e tô liberando essa energia, tá bom? Agora eu tô dissipando essa energia, essa temperatura que tá lá. Então é isso que vai acontecendo. Vai se esfriando também. Com o esfriamento, né? Com a temperatura dele se esfriando, os elétrons começaram a se unir com os prótons e os nêutrons, começaram a formar os núcleos atômicos, tá bom? E é bem interessante, porque isso tudo acontece muito rápido. E aí, uns 200 milhões de anos após isso tudo acontecer e estar acontecendo, tá bom? Que está acontecendo e já aconteceu também, é uma coisa. Então o que vai acontecer? Depois de uns 200 milhões de anos, como eu falei, as forças estavam todas juntas, e então a força gravitacional vai começar a interagir com as partículas, tanto de gases quanto de poeira que existia no universo, e vai começar a se juntar, vai começar a se acumular, isso durante bilhões de anos, tá bom? E com o acúmulo de átomos, né, com a força da gravidade acumulando os átomos, essas poeiras tal, e etc., e tendo ainda essa temperatura que está se esfriando, mas ainda está alta, pressões acontecendo, tá bom? Começou o processo de fusão nuclear dos átomos de hidrogênio aí, tá bom? E o que aconteceu? Com essa fusão nuclear surgiram as primeiras estrelas, tá? Surgiram as primeiras estrelas. Conforme no universo foi acontecendo, a gente tinha todas essas estrelas, então no centro, né, de algum determinado local no espaço, né, começou a se juntar ainda mais partículas, tá? E começou a aumentar essas partículas, começou a aumentar de tamanho, juntando tanta poeira, juntando tantas partículas que estavam no universo, e é mais ou menos assim que surgiu o nosso Sol, estrelas grandes. Era uma força gravitacional no centro, começou a se juntar poeira, começou a se juntar vários e vários tipos de partícula, que foi crescendo, e conforme a massa dela foi crescendo, a força gravitacional dela também foi aumentando. Então assim surgem as estrelas como o Sol, que eu estou dando um exemplo aqui, e conforme ela aumenta de massa e aumenta a gravidade, ela começa a interagir com mais outras partículas e gases que estão ao redor dela. Então a força de interação dela começa a se expandir também, tá bom? Aí começa a acontecer o esfriamento, começa a acontecer várias formas, vários fenômenos também aqui, tá, pessoal? Que isso daí é mais para aula de física do que de biologia, mas só explicando como surgiu as galáxias, num determinado momento aí que o Sol estava se aglomerando e estava interagindo, a gravidade dele estava se interagindo com as outras partículas ao redor, em determinados pontos, vamos dizer assim, dessa galáxia que está sendo formada, começou a ter um resfriamento e uma compactação das partículas que estavam ali, tá bom? Então essa compactação gerou aglomerados de partículas que posteriormente deu origem aos planetas, tá? Não da forma que nós conhecemos hoje, mas como a gente vai ver que agora como surgiu o planeta Terra, né? Então surgiu o Sol, ele começou a ganhar massa, começou a interagir, a força gravitacional dele começou a interagir com outras partículas ao redor dele. Em determinados locais dessa partícula começou a ter a condensação e a compactação dessas partículas, que começou a deu origem aos planetas, tá bom? E já que a gente falou dos planetas, né? Vamos falar aqui sobre a origem do nosso planeta Terra, que é bem tranquilo. Tá nesse textinho aqui, que é bem tranquilo, que olha só, a Terra se originou aproximadamente há 4,5 bilhões de anos atrás. Se originou há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então, pessoal, se você botar A e o número, você não precisa falar atrás, porque é uma redundância, tá? Porque o A aqui, ele já tá dando ideia de que isso foi no passado, beleza? Então, os professores de português que estão aí no chat podem confirmar essa ideia, que se eu falar há 5 anos atrás, eu estou sendo redundante, e se você fala só há 5 anos, você já entende que foi há
que foi no passado, beleza? Então, aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. Dica grátis de português. É isso, cara, é isso. Aqui é a interdisciplinaridade. Falando de física, agora eu tô falando de português. A gente é assim, mano, tá doido. Isso aqui é pro seu Enem, pra sua redação no Enem. Não faça isso, tá? Na sua redação. Há 10 anos atrás, redundância, perdeu ponto. Não faça isso na sua redação do Enem. Então, a Terra surgiu junto com os outros planetas, tá bom? Junto com os outros planetas. Aproximadamente foi todo mundo surgindo ali junto ao mesmo tempo aqui na nossa galáxia, tá? No princípio, a Terra era uma esfera incandescente com a superfície fundida, tá? Então, ainda estava bem quente, tá? Apesar de estar... É porque eu não botei a temperatura aqui, tá? Mas era absurda a temperatura que tinha no início, tá? Apesar de estar esfriando, não tá esfriando. Tava 100 graus e começou a esfriar, tá 50, não. Era milhares de graus Celsius que estava naquele momento e diminuiu para poucos milhares de graus Celsius, tá? Quando eu falo que começou a se esfriar, tá bom? Então vamos lá. No princípio, a Terra é uma esfera incandescente com a superfície fundida que lentamente foi perdendo calor até a solidificação da crosta, formando assim a primeira camada, a crosta terrestre. Isso daí, sexto ano, né? Para quem aí se lembra, matéria do sexto ano, né? As camadas da Terra, crosta, manto, núcleo, tá? E aproximadamente 750 milhões de anos existiu um supercontinente chamado Pangeia. Então, há cerca de 65 milhões de anos, com os movimentos das placas tectônicas, a divisão da Pangeia e deram origem aos continentes hoje, tá bom? Então, pessoal, a Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos, começou a juntar poeira, estelar, tudo, começou a condensar e ter aqueles conglomerados ali, e até que surgiu a Terra. Então, ela era extremamente quente e ela começou a se resfriar, até que a rocha ali, ela deixou de ser líquida ali, né, e começou a ficou sólida, tá? Então começou a surgir e surgiu a primeira camada, que foi a crosta terrestre, beleza? Então, como falei aqui dos continentes, eu achei interessante trazer aqui para vocês a teoria da deriva continental, pessoal, que ela é interessante aqui, porque, ó, como eu falei para vocês, Pangeia, existia um grande continente. Esse grande continente, pessoal, era Pangeia, tá? E o oceano, esse grande oceano aqui, é a Pantalassa, que a gente chama esse oceano, tá? Pangeia e Pantalassa, tá? Então, o que vai acontecer? No início, quando a Terra se esfriou, os continentes estavam assim, tá bom? Conforme o tempo foi passando, com a ação das placas tectônicas, tá bom? Surgiu esse supercontinente, se dividiu em Laurásia e Gondwana, tá bom? E depois, continuando, essa ação das placas tectônicas, os terremotos e tudo, o movimento das placas, tá bom? A gente tem um mundo moderno, surgiu aqui o Istmo do Panamá, né? Porque a América do Norte e a América do Sul não estavam ligados, então surgiu aqui o Istmo do Panamá, que ligou a América do Sul com a América do Norte, que a partir daí teve um intercâmbio faunístico, tá? Os animais que existiam na América do Norte desceram para a América do Sul e os animais que estavam na América do Sul subiram, tá bom? Então, grandes carnívoros que a gente acha fóssil aqui na América do Sul vieram da América do Norte. Eles não surgiram aqui da América do Sul, tá bom? Então, só para lembrar, foi o Alfred Wagner, né? Ele acho que é alemão, né? Então, ele que deu essa ideia, ele que propôs essa teoria, ele que observou que os continentes estavam se afastando, tá bom? Então é a mesma coisa com o universo. A gente viu que está se afastando, então deu um dado momento que ele estava muito perto. Então, se a gente está vendo que os continentes estão se afastando, então num dado momento eles estavam muito perto também, tá bom? Então, surgiu a Terra. Apareceu a Terra aqui, tá bom? Temos a Terra formada, já temos o universo, já temos o nosso Sol, já temos a nossa galáxia, já temos o nosso planeta formado. E agora a gente precisa entender, né, como surgiu a vida, né? Então, como surgiu a vida na Terra? É uma pergunta, né, que a gente tem, como eu falei no início, que nós temos discussões desde
desde sempre. Vocês vão ver aqui, tá bom? A gente tem essas discussões desde sempre. E até hoje a gente ainda tem discussões, que a gente ainda conversa falando sobre a origem da vida, tá bom? Mas a gente vai dar uma olhada aqui na história do que aconteceu e tudo, e a gente vai ver, de acordo com a teoria da evolução, a gente vai ver como surgiu a vida aqui na Terra, nesta aula aqui, beleza? Então vem comigo aqui, ó. Há mais de 2000 anos, filósofos da Grécia Antiga, como Aristóteles, já procuravam explicar a origem da vida. Então, isso aí, ó. Desde Aristóteles, isso que a gente tem é documentado. A gente não sabe, antes disso, se as civilizações eles já tinham alguma outra ideia anterior a isso, tá bom? Mas, por exemplo, Aristóteles ele já defendia que os seres vivos poderiam ter surgido não apenas pela reprodução, que acontecia lá, né, dia a dia, mas também a partir de matéria inanimada, tá? Essa ideia, a gente vai chamar essa ideia hoje de geração espontânea ou abiogênese, tá? A é o prefixo de negação, bio de vida e gênese é início, então é o início sem vida, tá bom? A teoria da geração espontânea foi aceita pelos naturalistas que seguiram Aristóteles e no século XVII foi submetida a testes experimentais. Então, desde aquela época até aqui no século XVII, a teoria da geração espontânea, da abiogênese, era muito aceita no meio científico daquele momento, tá bom? Naquele momento da história era muito aceito, até que, tanto que, né, tinha toda a formulação, tinha um grupo de cientistas e tudo, e que a biogênese, o que ela vai dizer? Ela é uma hipótese que afirma que os seres vivos podem surgir de matéria sem vida. Dizia-se que algumas substâncias possuíam força vital, capaz de produzir seres vivos. Então, se chegava lá e falava que os seres vivos poderiam surgir de matéria não viva. Mas só que aí o pessoal poderia pensar, então por que essa cadeira aqui não está dando origem a um papagaio? Por que essa cadeira aqui não está dando origem a um cachorro? Quero um cachorro, vai mesa, faz um cachorro. Não é assim. Então o que eles falaram? Existiam, tá, algumas substâncias que possuíam força vital, que era essa força vital que trazia, né, seres vivos à vida. Tá? Então não era qualquer coisa inanimado que tinha essa força vital. Eram poucas coisas que tinham essa força vital que traria seres vivos à vida. Tá? Então o que acontece? Essa hipótese foi testada inúmeras vezes, tá? E ela foi supostamente corroborada pelo surgimento inexplicável, por exemplo, de moscas sobre carne, ratos em trapos sujos, decomposição de matéria orgânica e etc. Nessa época, pessoal, existiam receitas para você saber como surgiu o rato. Você quer saber como faz um rato? Então, eu vou te ensinar. Você pega um trapo sujo, bota um pouquinho de comida, faz isso, faz aquilo, deixa aquilo ali em uma semana e vai estar cheio de camundongo no local onde você quer. É assim que se faz rato. Você quer ter moscas? Vou te mostrar como é que se faz mosca. É assim, ó. Bota uma carne, deixa a carne ali em cima do local no sol e daqui a alguns minutos você vai ver que tá ó, lotado de mosca. Então é assim que a gente faz mosca. Então existiam receitas, tá, pessoal, sobre como trazer alguma coisa à vida, beleza? Então isso era difundido naquela época, vou dizer toda, né? Mas a grande maioria da comunidade científica acreditava nisso, tá bom? E só que, como eu falei, era a grande parte, não era toda, não era todo mundo. Só que existia uma pessoa, né, que não acreditava. Tinham alguns cientistas que não concordavam com a teoria da abiogênese, tá? Esses cientistas, eles eram a favor da biogênese. Então teve vários embates durante os anos entre o pessoal que era a favor da abiogênese com o pessoal da biogênese, tá? Então olha só, vamos começar aqui. O primeiro carinha aqui que a gente vai falar é o Francesco Redi. Então presta atenção, quem vai fazer Enem vestibular, é interessante que algumas questões eles vão chegar para você e vai falar assim: o cara que colocou um pedaço de carne
num pote fechado, num pote com gás e num pote aberto que ajudou a derrubar a biogênese. Quem foi? Aí vai estar lá. Redi, Pasteur, Spallanzani, Needham. Então você vai precisar saber quem foi, o que ele fez, qual foi a experiência que ele fez. Então vai ser interessante. Ou até mesmo pode ter um texto explicando toda, né? O negócio também. Como eu falei, né? Aí vai estar lá todos os nomes dos carinhas e você vai ter que marcar. Foi isso daqui. Ou então vai ter, ele era a favor do... Gastei todo o francês para falar Pasteur. Então pode cair assim, tá? No vestibular. Então tomem cuidado, pessoal. Prestem bastante atenção. Isso pode cair sim, tá? Então vamos lá. Francesco Redi, no século XVII, vai questionar a teoria da geração espontânea, a biogênese. E ele vai fazer um experimento. Ele pegou aqui, ó, tá a fonte aqui, tá? Onde eu peguei a imagem. Ele vai pegar um pedaço de carne, vai colocar num pote. Nesse pote, no frasco 1, né? No frasco, como tá aqui escrito. Nesse frasco 1, ele vai botar fechado, vai chamar esse frasco de controle, tá bom? No frasco 2, ele vai botar uma gaze somente, vai deixar ele aberto, mas vai fechar esse frasco com uma gaze. E no frasco 3, tá? Ele vai deixar ele completamente aberto. Beleza? Então o que vai acontecer? Depois de alguns dias, ele vai voltar para ver como é que tá esses postes, ó. Esses frascos, tá? Então, ele vai ver que no pote, no frasco que ele deixou aberto, ele vai ver que tinha muitas moscas por cima e dentro do pote e larvas na carne, tá bom? No frasco que ele deixou a gaze, ele vai ver que tinha mosca, mas essa mosca só estava do lado de fora. Não tinha nem mosca e nem larva de mosca na carne dentro do frasco. E no frasco controle, o que ele achou? Nada. O frasco estava totalmente fechado e não tinha nem mosca, tá? E não tinha nada, nem em cima, nem dos lados, nem dentro. Então o que ele concluiu? Pessoal, isso daqui é a prova, né? Ele concluiu que isso seria a prova de que não existe essa coisa de que carne, ele pegou a receita que tinha na época, carne vai dar origem a moscas. As moscas vieram de fora, elas são externas. E eu estou provando isso como? Porque o pote fechado não tem moscas. Porque se a carne desse origem a moscas, o que ia ter aqui? A gente ia ver o que aqui no pote fechado? Larvas e moscas voando aqui dentro também. Era isso que a gente iria ver se a carne desse origem a moscas. Então ele conseguiu mostrar que as moscas não viriam da força vital que tinha nesse pedaço de carne, mas sim do meio externo. Elas já existiam externamente, tá? Então a carne não teria uma força vital que daria origem a moscas. E esse experimento ajudou muito a biogênese, ajudou bastante o pessoal a ver que a geração espontânea, assim, né, que essa força vital em matérias inanimadas não existia, tá? Mas só que um tempo depois aconteceu o que, né? O descobrimento de micro-organismos, tá? E o que acontece? O pessoal falou, beleza, então os macro, né, esses indivíduos grandes aí podem não vir, mas olha só, a gente fez o experimento de novo e acabou de ver que nessa carne tinha micro-organismos. Tá vendo? Então, essa carne... Então, talvez a abiogênese não funcione com seres macro, né? Com macro-organismos, com seres grandes. Mas talvez com seres microscópicos, talvez funcione a abiogênese. Então, toda essa coisa de novo, toda essa conversa de novo. E aí vai surgir outros dois carinhas bem interessantes, tá? Needham e Spallanzani. Needham e Spallanzani, né? Olha só, sou poliglota, cê é louco. Então olha só, pessoal, o Needham, ele vai ser um clérigo e naturalista inglês, tá? Então o que vai acontecer? Ele era a favor... Sim, italiano, cara. Spallanzani. Olha só, Spallanzani. Ainda botei a mãozinha, pô.
Isso é louco. Então, olha só. Needham, o que ele vai fazer, pessoal? É legal aqui esse experimento, esse duelo. esse duelo aqui, que olha só o que o Needham vai fazer. Fonte tá aqui na foto, tá? Então, olha só. O experimento dele. Ele pegou, Needham, ele vai pegar um frasco, né? Tá, beleza? E ele vai colocar nesse frasco um caldo ou um suco nutritivo, como a gente fala, tá bom? Ele vai botar um suco, um caldo nutritivo dentro desse frasco aqui. Ele vai esquentar esse frasco, tá? Vai ferver esse frasco, beleza? E depois o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse frasco, vai ferver e vai tampar, né? Vai tampar esse frasco. Depois de um certo tempo, ele vai olhar para esse frasco para ver se esse caldo nutritivo, né, cheio de matéria orgânica ali, etc., vai dar origem aos micro-organismos. E o que ele viu? Ele viu que realmente funcionou. Eu coloquei um caldo nutritivo cheio de nutrientes ali, fervi, esterilizei, fechei e esperei um pouquinho, alguns dias, e acabei de ver que surgiram ali micro-organismos nesse frasco também. Então, ele acreditava que esse frasco, que esse experimento que ele fez, estava ajudando a comprovar a abiogênese, o surgimento espontâneo de vários micro-organismos. Então quer dizer que eles funcionavam, tá bom? Então o que vai acontecer? Esse foi o experimento de Needham. Só que esse Spallanzani, ele não vai concordar muito bem com isso não. Ele vai chegar e vai falar, mano, algo de errado não tá certo. Tá? Aí o que ele vai ver? Ele vai chegar e vai falar assim, brother, eu acho que você não esterilizou de verdade. Eu acho que você, né, viajou aí, que você aqueceu só de brincadeira, que você não fez isso. Então, ele vai montar a mesma coisa, tá? Só que o que ele vai fazer? Ele vai ele vai já deixar fechado ele e já vai ferver aqui dentro, com ele fechado, tá? E só que ele vai ferver mesmo, vai ferver bastante esse caldo nutritivo aqui. Então, o que acontece? Ele fervendo esse caldo nutritivo aqui e ele deixando fechado, o que ele vai ver? Ele vai ver que nenhum micro-organismo, não teve nenhuma proliferação de micro-organismo nesse caldo nutritivo aqui. Só que ele vai abrir, tá, esse frasco, e quando ele abre esse frasco, ele entra em contato com a atmosfera, o ar, o que vai acontecer? Ele vai começar a ver depois de um tempo a proliferação de micro-organismos nesse caldo. Então ele vai falar, então pessoal, o experimento do Needham, na verdade é que ele não ferveu muito, que ele não matou todos os micro-organismos que estavam ali quando ele ferveu aqui. E fora que ele ferveu e depois tampou. Eu já tampei e fervi ele com ele tampado, tá? Então, ele vai ter esse embate, ele vai falar, então esse cara tá errado, eu tô certo. Então, na verdade, a abiogênese também não existe para os micro-organismos. E o que ele vai falar? Needham não vai aceitar muito e ele vai acabar falando assim, mas você ferveu demais, você quebrou, né, como é que ele fala? Você meio que acabou com a força vital do suco, você, entre aspas, matou a força vital. Então é óbvio que não vai nascer nada, porque você matou a força vital, então você está errado em ter fervido tanto. E a briga vai continuar por muitos e muitos anos, até chegar um outro carinha, tá, pessoal? Que esse carinha, esse daqui todo mundo conhece, é o Louis Pasteur. Que isso? Francês em dia, tá? O famoso Louis Pasteur. O que ele vai fazer? No século XIX, ele fez um outro experimento para derrubar de vez a abiogênese, tá? Então, o que o Pasteur vai fazer? Ele vai pegar o caldo nutritivo lá, que todo mundo tava pegando, inventou do pastel. Mais ou menos isso. Mas o pessoal vai lembrar aí, quem tava na primeira aula, quando eu tava falando sobre vírus, vai lembrar lá daquele slide que eu falei, Pasteur com raiva.
Lembra não do Pasteur com raiva? Então, Pasteur foi o cara que também ajudou a fazer, a ver a raiva e fazer a vacina da raiva. Ó, o cara é brabo. Ele só não derrubou a biogênese, ele também fez a vacina da raiva. Então, o cara é brabo. Então, olha só, pessoal. Aí, ó, Keila lembra. Tá aí desde o início. E onde é que vocês estavam, hein? Tô vendo, hein? Tô de olho. Olha só. Ele vai fazer um outro experimento. Então, vamos seguir aqui a sequência aqui, pessoal. A fonte está aqui embaixo, tá? Então, olha só. Ele pega um caldo nutritivo, vai botar no frasco também, tá bom? E o que ele vai fazer? O frasco possui um gargalo em forma curvada, tá? Foi a aula da madrugada, você tava dormindo. Caraca. Da madrugada, tipo, foi 10 horas da manhã. Vocês são muito engraçados. Então o que vai acontecer, pessoal? Ele vai botar nesse frasco. Eu não sei se vocês aí já viram... como é que é o nome? Aquele pessoal que faz arte com vidro. Meio que assim, não sei se vocês já viram um cara pegando vidro e moldando o vidro. Como é que ele faz? Com aquele... Aquece a ponta e vai fazendo várias coisas. Aí faz uns desenhos assim do vidro e tal. Eu não sei se vocês se lembram, né? Se vocês já viram alguma coisa assim. Mas o que acontece? Ele pega esse frasco. O que ele faz? Ele aquece a ponta desse vidro e vai puxando ele, alongando esse vidro. E faz isso daqui que a gente vai chamar, né, do pescoço de cisne, tá bom? Que ele vai fazer. Então o que ele vai... Após ele fazer esse pescoço de cisne aqui, nesse frasco... ele vai ferver o caldo, tá? Ele vai ferver esse caldo para quê? Para esterilizar. Ah, mas por que ele fez assim, ó? A abertura desse frasco assim, em curva, na forma de pescoço de cisne. Então, a ideia é que após ele fazer essa esterilização aqui, e com o resfriamento, né, do vidro aqui, desse frasco, o vapor de água vai condensar aqui, tá bom? E que as gotículas de água, elas vão ficar aderidas no interior desse tubo aqui, tá bom? Elas ficariam aderidas aqui, tá? E com isso, os materiais orgânicos que estavam aqui, eles teriam contato com o ar, tá bom? Mas só que qualquer micro-organismo vindo do exterior, ele ia ficar preso nessas gotículas de água, tá bom? Ou seja, ele não iria contaminar o caldo nutritivo dele aqui. Ia ter os micro-organismos aqui, que ia ficar preso nas gotículas de água, e eles não iam passar para o caldo nutritivo. Por isso que ele fez esse pescoço de cisne aqui nesse frasco, tá bom? Então ele ferveu, deixou em contato com o ambiente externo, tá? Com a atmosfera. Depois ele foi ver, depois de alguns dias, ele foi dar uma olhada no caldo dele. E ele viu que esse caldo ainda estava sem nenhum micro-organismo. E ele começa a ver, tá vendo, pessoal? Deixei o caldo, fervi o caldo, esterilizei o caldo. E agora olha só como é que ele tá. Depois de alguns dias, livre, leve e solto de micro-organismos, tá bom? Então foi isso que ele fez. Aí ele falou assim, agora eu vou liberar esse frasco aqui com caldo nutritivo para a gente ver se os micro-organismos vão surgir agora, tá? O que ele faz? Quebra e os micro-organismos começam a surgir nesse caldo nutritivo. Então, né, ele vai e prova, olha só, tá em contato com o ar, fervi, fiz tudo, não deu micro-organismos. Depois que eu abri o frasco, deu os micro-organismos, ou seja, esses micro-organismos estavam do lado externo do frasco. O caldo nutritivo não deu origem ao caldo, tá bom? Então esse experimento de Pasteur ajudou muito, né? E até que muitos cientistas, até que vamos dizer assim, que virou, né? A mesa virou, o jogo virou, né? Que a maioria era a favor da biogênese, agora a grande maioria foi a favor da biogênese a partir desse experimento de Pasteur, tá bom? E é isso que vai acontecer. Então, olha só. Pasteur consegue
mostrar que a abiogênese, que a força vital de determinadas coisas não existem, tá? Ele consegue fazer isso. Então o que vai acontecer? Consegue provar, a abiogênese não existe, tá bom, pessoal? A geração espontânea ali não vai existir, mas aí ele vai chegar e vai falar assim, bom, ele não, né? A comunidade científica vai chegar e vai falar assim, tá, beleza. Agora nós entendemos que um ser vivo só pode vir de outro ser vivo. Beleza, então uma matéria inanimada não pode dar origem a um ser vivo. Ótimo, entendemos. Mas e o primeiro ser vivo? Se não existia um ser vivo para dar origem a um ser vivo, como é que o primeiro ser vivo existiu? E começou a pergunta, né? Começou o debate, né? Então, vamos começar aqui. Começa a pergunta. Como surgiu o primeiro ser vivo? Começou a ter vários debates no meio disso tudo, tá bom? Então, o que vai acontecer? O naturalista alemão Ernst Haeckel, tá? Ele vai falar que antes existiam, ele vai dizer que acreditava na existência de um organismo ainda mais simples do que os micro-organismos que eles viam, que eles conseguiam observar naquela época. Então ele vai dizer assim, cara, eu acredito, né, pesquisando aqui, vendo as pessoas vendo todos esses micro-organismos, né, unicelulares que a gente está vendo aqui, bom, eu acredito que seres mais simples do que esses seres unicelulares que nós estamos vendo aqui, acredito que eles existiram e eu acho que eles foram os primeiros seres a existirem, né, no planeta Terra, tá? Então acho que nem organização celular, nem nada eles tinham. Eu só acredito que esses caras existiram e eles eram mais simples do que essas células que nós vemos, esses micro-organismos que nós vemos hoje. Ele deu o nome para esses micro-organismos de Monera, tá bom? Chamou ele de Moneras, só que não tem nada a ver com o reino Monera, que é o reino lá da bactéria, tá bom? Não tem nada a ver isso, mas ele chamou esses micro-organismos de Monera, beleza? Então o que vai acontecer? Depois dele, o biólogo chamado Thomas Huxley, ele vai chegar e vai falar, pô, cara, vou te falar, interessante, e sinceramente eu concordo com você e eu vou procurar isso agora. Ainda deve ter aqui no mundo, né? Ele vai começar a procurar, começar a fazer várias pesquisas nesse assunto, fazer em fontes termais, no meio do nada, assim, e ele afirma que achou. Ele afirmou que encontrou massas de protoplasma, né? Que ele vai considerar como se fossem os organismos que Haeckel tinha falado, tá bom? E ele vai chamar eles pelo nome científico, eu anotei aqui, de Bathybius haeckelii, tá bom? Ele vai chamar esse protoplasma aí de matéria orgânica de Bathybius haeckelii, tá bom? E ele achou que, mano, comprovei, realmente existem esses seres mais simples do que os seres que a gente já estava vendo no microscópio. Então, realmente, se esses caras eram bem simples, bem, vamos chamar assim, bem toscos, então realmente, talvez, com os milhões de anos aí acontecendo, eles poderiam ter surgido, juntando a matéria e tal, e etc. Então, o que aconteceu? Chega um carinha chamado John Murray, e esse carinha, ele chega e ele começa a pesquisar essas massas de protoplasma aí que o Thomas Huxley, ele achou, ele tinha descoberto, tá? Então ele vai começar a pesquisar esses caras e ele começa a ver que, na verdade, eles não tinham nada de matéria orgânica, eram de natureza inorgânica ali, tá bom? Então, ele era um precipitado, tá? De que ele era, como é que é a palavra? Foi formado a partir da reação, da reação entre o iodo e o álcool, tá? Então ele chegou à conclusão de que, na verdade, isso daí não era nenhum ser vivo muito simples, e era simplesmente a mistura de uma reação entre iodo e álcool, tá bom? Então,
Huxley, ele vai dizer, beleza, cara, realmente, então você tá certo, tô de boa, tá? Mas, ele vai chegar assim, tô de boa, tranquilo, mas o que acontece? A ideia de que um ser vivo, ainda mais primitivo, né? Mais simples do que os micro-organismos de hoje em dia, estava no ar. A ideia estava no ar, tá bom? E o que acontece? Com essa ideia no ar, chegou um carinha chamado Alexander Oparin, junto com Haldane, tá? Chegaram esses caras. O que vai acontecer? Na década de 30, esse cientista russo Alexander Oparin e o escocês John Haldane, eles vão chegar na mesma conclusão, vão lá conversando. A vida, surgido na Terra primitiva, a partir de matéria sem vida, teria surgido, né, na Terra primitiva, a partir de matéria sem vida, através de reações químicas que ocorreram durante um longo período de tempo. Então eles vão chegar nessa conclusão, falando assim, galera, sinceramente, eu tenho que falar para vocês, e soltou para todo mundo lá na década de 30, falou, olha só, a vida surgiu na Terra primitiva, e para vida surgir lá na Terra primitiva, na Terra primitiva, ela surgiu de matéria sem vida, e foram diversas reações químicas que aconteceram num longo período de tempo, que deu origem a esse povo, tá bom? Então o que vai acontecer? Eles vão dizer que no início, pessoal, isso aqui é importante também, esses caras caem no vestibular, tá bom, pessoal? Então olha só, ele vai falar que no início, na atmosfera primitiva, isso aqui é a representação da Terra primitiva, tá? Ele vai dizer que na atmosfera existia metano, amônia, gás hidrogênio e vapor de água, tá bom? Ele vai dizer que existiam esses carinhas aí, no início de tá bom? E o que vai acontecer? Eram constantes aqui as descargas elétricas. Lembrando, não existia ainda a camada de ozônio, então a radiação solar era direto aqui na Terra, tá bom, pessoal? Então, isso daqui tudo que eles estavam falando. O que vai acontecer? A radiação solar, a força elétrica aqui dessas tempestades que aconteciam diariamente, com esses gases que estavam na atmosfera. Salve, Bia, tudo bem? Boa tarde. Como é que você tá? Bem-vindo à aula. Eita, Cacilda. Já tá acabando, gente. Relaxa aí, já tá acabando. Então, pessoal, eles se juntaram, tá? Então, com essas descargas elétricas, tal, o que vai acontecer? Vai começar a ter uma série de interações e de várias reações entre esses gases que eles estavam falando ali, e que vai começar a juntar e formar vários tipos de partículas ali, tá bom, pessoal? E o que vai acontecer? Eles estavam gerando energia, tá, para a formação de vários tipos de molécula, para que elas se unissem ali na atmosfera. Então, com a precipitação, né, com a chuva que acontecia, essas moléculas vinham, caíam na Terra e voltavam para o oceano. Então, aqui no oceano, estava rico, tá? Beleza, cara. Acabadão que eu gosto. Vamos que vamos. Mas fica tranquilo, sexta vai ter mais. Mas vamos que vamos. Olha só, pessoal. Aí, nesses oceanos começaram a surgir que eles vão chamar de sopa nutritiva, tá? Uma sopa primordial que tinha ali no início, com várias moléculas orgânicas formadas ali, tá bom? Então o que acontece? Essas moléculas, pessoal, é uma coisa interessante da gente ver. O que a gente vai ver aqui com essa sopa nutritiva aqui, que todas essas moléculas orgânicas, o que vai acontecer? Alexander Oparin e John Haldane, eles vão dizer que essas moléculas orgânicas que estavam nessa sopa nutritiva no início dos tempos, começaram depois de milhões de anos, e várias dessas reações, como eu falei, cara, radiação aqui do Sol direto, então estava acontecendo muita coisa, tá bom? Descargas elétricas, estava acontecendo muita coisa, e conforme os milhões de anos tomando tanta radiação, tanta descarga elétrica, o que vai acontecer? Essas moléculas orgânicas vão começar a se juntar e eles vão formar um agregado que eles vão chamar de coacervados, tá bom, pessoal? Então esses coacervados, eles seriam
aglomerados de proteínas, tá bom? Que se formariam espontaneamente em soluções aquosas, tá? Em soluções líquidas, tá bom? Dependendo da acidez e da salinidade do local também. Então eles falaram que assim, não, surgiu no coacervado e depois de um dado momento, né, começaram a se ficar mais, como eu posso dizer, simples, mais derivado, né, começaram a ficar mais complexos, tá? Surgiu a membrana plasmática, então a gente tem aí o primeiro ser vivo, tal, e etc. Então isso daí foi a primeira ideia de Oparin Haldane, que eles falam que aconteceu isso. Os gases na atmosfera existiam, tá bom? O metano, a amônia, o hidrogênio, o gás hidrogênio, o vapor de água, tá bom? Existiam na atmosfera lá de boa. E agora, tá? Ele vai falar que tinha todas as reações que aconteceram naquele momento deram origem aos coacervados, que futuramente os coacervados deram origem a um micro-organismo simples, que depois foi se complexificando, né, no passar do tempo. Travou minha língua ali. Então, o que vai acontecer? Tinha essa ideia de Oparin Haldane, tá? Era uma teoria, era uma hipótese, tal, e etc. Aí vai surgir um carinha, né, chamado Stanley Miller, tá bom? E Fox, tá? O que vai acontecer? Que em 1953, o Miller e Fox, tá? Eles vão realizar um experimento, tá? Que vai ajudar a apoiar a teoria de Oparin Haldane. Nele, o cientista simula as características da Terra primitiva e consegue produzir moléculas orgânicas. Então, o que vai acontecer, pessoal? Ele pega... Vamos começar aqui. Ele fez um sisteminha aqui, tá? Então, olha só. Esse daqui é a água que ele está fervendo. Como diz, a Terra ainda estava quente, a Terra estava se esfriando ainda. O vapor de água, ele começa a ferver a água aqui e vai vindo o vapor de água, tá bom? Vai vindo o vapor de água, tal, etc. Vai vindo para cá e chega nesse momento aqui desse circuito, neste local aqui desse circuito, tá bom? Então, o que vai acontecer? Neste local aqui, ele vai estar imitando as descargas elétricas ali, tá bom? Para imitar as tempestades que existiam naquele momento, beleza? E o que acontece? Aqui ele vai botar todos aqueles gases que a gente conversou lá. Ele vai botar o metano, a amônio, o metano, a amônio, o gás hidrogênio, o vapor de água que está vindo daqui, o CO2 também, tá bom, pessoal? Ele vai botando todas essas coisas aí. E ele vai começar a liberar essas descargas elétricas. Depois de um tempo ele vai botar um condensador aqui, tá, pessoal? Que é para imitar a chuva, tá bom? Então tá condensando tudo lá. Tá vindo aqui a água. E no final de tudo, tá bem aqui. Eles vão começar a ver, vamos ver. Será que a gente conseguiu alguma coisa? Será que nós demos origem a alguma coisa? Eles pegaram esse caldo nutritivo, né, vamos dizer assim, essa sopa primordial, essa imitação da sopa primordial lá dos primeiros oceanos, eles vão pegar e vão começar a analisar. Quando eles analisam isso aqui, eles começam a ver moléculas, eles começam a ver que conseguiram formar diversas moléculas orgânicas. E uma das coisas que eles conseguiram formar foram os aminoácidos, tá? Então foi o que a gente conversou na aula passada, quando a gente falou sobre as bases químicas da vida, e a gente falou sobre os aminoácidos, os tijolinhos da vida, né, como algumas pessoas chamam, tá bom? Então os aminoácidos são extremamente importantes, tá bom? Para a formação de proteínas, para a formação de várias e várias coisas no nosso organismo. Então, eles falaram, cara, num experimento aqui fechado de boa, num tempo limitado, a gente conseguiu formar determinados aminoácidos. Então, com milhões de anos, isso daí é possível formar diversas coisas e realmente formar esses coacervados que futuramente começaram a se juntar tudo e formar os seres vivos. Então, o experimento de Miller e Fox foi um experimento para ajudar, né, para apoiar a teoria de Oparin Haldane. E eles conseguiram, então, através desse experimento, beleza? Eles conseguiram com esse experimento confirmar a teoria de Oparin Haldane, tá bom? Então, foi assim a origem do primeiro ser vivo, tá bom? Dos coacervados, eu tô voltando no slide aqui, para depois vir o primeiro ser vivo. Então a origem da vida na Terra, que a gente
a teoria mais aceita pra gente falar hoje em dia é a teoria de Oparin e Haldane, tá bom? Baseados também no experimento de Miller e Fox, beleza? Então, você vai ter que saber quem foi Oparin e Haldane, vai precisar saber quem foi Miller e Fox para o seu vestibular, que talvez caia alguma coisa assim falando sobre eles, qual foi o experimento, ou quem fez esse experimento e descreve o experimento. Então vai ser importante vocês saberem essas pessoas. E uma coisa interessante que eu coloquei aqui, porque eu acho que vai ser interessante para vocês também saberem sobre a hipótese do mundo do RNA, né? Porque como o material genético surgiu? Surgiu o DNA, tipo, tava naquela sopa primordial e pimba, surgiu o DNA assim, uma molécula já bem complexa e tal. Então, na verdade, acreditamos que quem surgiu primeiro foi o RNA e não o DNA, tá bom? Então, foi descoberto, tá bom, pessoal? Lá no final dos anos 80, foi descoberto que pedaços do RNA, que a gente vai chamar de ribozimas, elas vão funcionar como enzimas, como a gente viu também na aula passada, quem são as enzimas e tal, e etc. No processo de duplicação, tá? Então, essas ribozimas, elas vão permitir que se formem novas fitas de RNA a partir de um mod de RNA e nucleotídeos. Então, eles começaram a ver que o RNA, ele é uma molécula mais simples do que o DNA, não é uma molécula simples, tá? Mas é uma molécula mais simples do que o DNA, e ele também tem a capacidade de se duplicar aqui, tá bom? Que foi graças às ribozimas, beleza? Então eles viram que muito provavelmente surgiu o RNA primeiro, que é uma fita simples, para depois, mais tarde, ter aparecido o DNA, que teria sido fabricado a partir de um molde de RNA. Num dado momento da história, há muitos milhões de anos atrás, surgiu o RNA. Tá bom, pessoal? Então, surgiu o RNA e depois, alguns milhões de anos depois, surgiu o DNA. Então, a teoria do mundo do RNA é simplesmente isso. Cai aí na sua prova, no vestibular, alguma coisa assim, vai cair falando: o que foi o mundo do RNA? É a hipótese que diz que o primeiro material genético, né, a surgir foi o RNA. Vai estar assim, você vai responder dessa forma assim, beleza? E só para mostrar aqui isso, mostrando para vocês o mundo do RNA. Então, o RNA, como eles estavam falando, o RNA primordial se forma, tá bom? Então vai ter os pedaços, né? O RNA catalítico, que vai ser a ribosima, tá? Ele vai começar a fazer a autorreplicação do RNA, tá bom? Então, esse RNA catalisa a síntese de proteínas, ou seja, ele vai começar a produzir várias proteínas, como a gente viu na semana passada também, mas a gente vai ver muito melhor, muito mais aprofundado como é a transcrição e tradução do DNA para a produção de proteína. Daqui a pouquinho, falta bem pouco, daqui a algumas aulas a gente vai ver isso, tá bom, pessoal? Então, olha só, o RNA codifica a síntese de DNA e proteínas, beleza? Então, o RNA começou a codificar e a sintetizar o DNA depois de alguns bilhões de anos, e por fim, proteínas começaram a catalisar, né, atividades celulares. Surge a membrana plasmática, o RNA, o DNA está dentro da célula ali, e eles começam a fazer todos os processos metabólicos, começam a síntese de diversas proteínas e tudo, e começa a surgir a primeira célula, e a partir daí, conforme os milhões de anos vão passando, essas células vão se desenvolvendo, vão se complexificando, tá bom? E a gente vai ver como surgiu, na próxima aula, como surgiu o eucarionte, como surgiu a mitocôndria, a teoria da endossimbiose, tá bom? Todas essas coisas, beleza? E para finalizar também, uma coisa que pode acontecer, pessoal, é sobre os primeiros seres vivos que podem ocorrer também, né? A gente está falando sobre a vida, a origem da vida, falando da origem do material genético, e tem a pergunta, tá, beleza, e quem surgiu? Foram os autótrofos ou os heterótrofos, tá? Então, existem duas hipóteses, tá bom? Antigamente se acreditava muito mais na heterotrófica, tá? Que vai dizer que é muito mais complicado um ser vivo ser autótrofo do que heterotrófo, tá? Então eles vão dizer que como é mais simples ser um heterotrófo, então vai ser mais fácil que ele teria surgido de novo. Por quê? Porque para fazer a fotossíntese, para fazer uma quimiossíntese, ele vai precisar de vários aparelhos, vai precisar de coisas bem complexas, e eles acreditavam que os primeiros
seres vivos, eles não eram tão complexos assim, que eles eram simples. Então acreditavam que esses primeiros seres eram heterotróficos, tá bom? Então essa é a hipótese heterotrófica. E a hipótese autótrofa, o que ela vai dizer? É que algumas bactérias autotróficas que não utilizam a luz do sol, ou seja, não fazem fotossíntese, foram descobertas. Tá? Elas foram descobertas, elas vivem lá, são as arqueias, né? Que elas vivem lá no fundo dos oceanos, em locais bem inabitáveis assim, e elas já estão lá há milhões de anos. E meio que assim, cara, talvez, pode ser sim que esses carinhas podem ter surgido, tá? Então, um outro exemplo também das coisas é um fóssil, né, que a gente vai chamar de estromatólito, tá? Que é um fóssil devido à atividade dessas bactérias antigas, tá bom? E eles são muito antigos e a gente tem esses carinhas, esses estromatrólitos no registro fóssil, tá bom? Então talvez o pessoal assim, olha, já é bem antigo esses estomatrólitos aqui, então realmente talvez os seres autótrofos, mas em vez de fazer fotossíntese, eles faziam uma quimiossíntese, eles não usavam oxigênio, eles usavam um outro gás para fazer lá o seu próprio alimento, tal, e etc. Então essas são as duas hipóteses, tá? E para finalizar, é só uma curiosidadezinha, pessoal, que eu acho importante para quem está vindo aí, para entender da biologia, tá, pessoal? Que olha só, qual é a diferença entre hipótese, teoria e lei aqui na biologia, tá bom? Então, olha só, hipótese. No método científico, uma hipótese é uma suposição razoável baseada no que você sabe ou observa. Então, uma hipótese na ciência é baseada naquilo que você já sabe ou observa. Então, um exemplo que a gente pode dizer aqui é que, sei lá, você mora numa casa, tipo aquelas lá dos Estados Unidos, né? Aquele bairro bem residencial, deixa lá aquelas latas de lixo na frente da sua casa, e um belo dia você dorme, e quando você acorda, você vê que o lixo tá todo revirado, tá cheio de... tá tudo no chão, todas as bolsas do lixo estão rasgadas, e você começa a pensar e faz uma hipótese, né? Surge uma hipótese na sua cabeça, né? Você bola uma hipótese que é o quê? Cara, bom, eu moro aqui, sei lá, moro perto de uma floresta e talvez, não sei, talvez uns guaxinim tenham vindo aí procurar comida e arrebentaram todas as sacolas de lixo, do meu lixo aqui. Então talvez tenha sido um guaxinim, tá? Então isso daí é uma hipótese. O que é uma teoria? É uma síntese de várias hipóteses que foram devidamente testadas e aceitas, seja por meio de pesquisas ou experimentos. Então você começou a ver e viu que era um guaxinim. O que você vai fazer agora? Pô, vou fazer um teste. Vou botar de novo, tá? O lixo naquela lata de lixo, tá bom? Eu vou botar comida ali dentro, né? Os restos de comida naquela lata de lixo. E vou botar uma câmera para dar uma olhada, para eu ver o que é, tá bom? Então você vai ver, pá. No dia seguinte, você vê que o lixo tá todo revirado de novo. Quando você vai ver lá na sua câmera, você vê, caraca, realmente era um guaxinim. Poxa, faz sentido, tal. Agora, tem uma teoria aqui, comprovei aqui, que tô certo, que realmente aquela minha hipótese, na verdade, é uma teoria. Por quê? Porque eu testei, vi que é aceitável através de um experimento que eu fiz, tá bom? Através de pesquisas que eu fiz. Então agora eu tenho uma teoria. E o que seria a lei? As leis, pessoal, elas são expressas em uma única expressão, tá? E tem objetivo analítico. As leis jamais podem ser mostradas erradas e são aceitas como sendo universais. As leis são universais e são os pilares da ciência moderna. Então, o que vai acontecer? A lei, pessoal, nunca pode ser mostrada errada e a lei vai ser uma coisa que é universal, tá? Então, eu tô aqui nessa teoria que foi um guaxinim que revirou toda a lata de lixo lá da minha casa. Então, uma lei seria assim, em qualquer lugar do universo, se tiver uma lata de lixo revirada, foi um guaxinim. E começa a testar em vários locais do universo, né, do planeta Terra, do universo, e você começa a ver que realmente todas as latas de lixo, terrestres ou extraterrestres, quando estão reviradas de um dia para o outro, foram guaxinins que fizeram isso. Se você deixar uma lata de lixo em algum lugar, no meio da madrugada vai surgir um guaxinim que vai revirar o seu lixo. Então isso seria uma lei, cara, é universal, tá acontecendo,
tá aprovado e tá todo mundo vendo. É o que acontece com a lei da termodinâmica, tá? A lei da gravidade, tá bom, pessoal? O que acontece com várias e várias leis que nós temos aí. Então, pessoal, é interessante vocês entenderem qual é a diferença entre hipótese, teoria e lei. Essa é a diferença. Hipótese é uma suposição razoável. A teoria, eu testei e vi que eu posso aceitar esse teste a partir de pesquisas ou experimentos, e a lei é uma coisa que é universal. Acontece, tem uma regularidade no universo e ela é universal, e ela não pode estar errada nunca, tá bom? Senão ela não seria a lei. Beleza, pessoal? Então, hoje, aqui tá as referências de onde eu tirei imagens e tudo que eu tô falando com você, como eu sempre falo, né? Fonte. Vozes da minha cabeça, não é assim? Tá bom, pessoal? Eu sempre tiro de um local aqui para vocês. E deixa eu falar com vocês aqui. Vamos... Peraí. Deixa eu botar aqui. A grande explosão aí, peraí. Salve, pessoal. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre a origem da vida, tá bom? Espero que vocês estejam acordados, espero que ninguém esteja dormindo aí. Mas então, pessoal, muito obrigado, tá, pela participação de todo mundo aí, todo mundo que apareceu, todo mundo que colou, todo mundo que tá conversando no chat, isso é muito importante. Muito obrigado mesmo, pessoal. E eu queria falar com vocês uma coisa. Essa aula foi bastante coisa, mas... E eu pensei que ela ia durar 40 minutos, eu juro, cara. Eu pensei assim, cara, que essa aula vai ser a mais rápida que eu vou dar. Vai durar 40 minutos. Não durou. Sério mesmo, eu pensei que ela ia durar pouquíssimo, né? Mas... Desculpa aí, pessoal, por ter demorado tanto, tá bom? Mas é um tema importante, é importante contextualizar, né? Dar o background pra gente, pra vocês aí que vão fazer o vestibular, pra dar uma entendida melhor. Mas o que eu ia falar, pessoal... Como a minha irmã falou aí, cara, faltam 8 seguidores, tá bom? Faltam 8 seguidores para eu conseguir os 50 seguidores. Desculpa, não, tá tranquilo. Valeu. Faltam 8 seguidores para eu conseguir os 50. Ah, tá, porque não tem nada para desculpar. Então, beleza. Então, para eu chegar nos 50, pessoal, e conseguir eu consegui ter inscritos na Twitch, né? Me tornar um afiliado. Sinceramente, eu nem sei muito como funciona isso, mas eu sei que lá nas conquistas tá falando que eu tenho que ter 50 seguidores e várias outras coisas, né, que eu já cumpri, graças a vocês, né, ter gente aqui me assistindo, ter conversa aí no chat também, isso tudo são conquistas que vão me ajudando a subir de patamar, né, chegar em outro patamar aqui na Twitch, tá bom? Então, pessoal, faltam 8 pessoas. Quem aí tiver um celular da mãe, do pai, da irmã, do cunhado, da prima, pega lá, pera aí, deixa eu só fazer um negócio, baixa lá a Twitch, faz uma conta pra pessoa, faz ela me seguir, tá de boa, porque falta bem pouquinho, pessoal. E Will, fala mesmo com a Bárbara, fala com ela, ó, tem que se inscrever lá, mano, já dá ultimato nela lá, senão fala assim, ou você se inscreve ou a gente termina. Tô brincando. Mas, pessoal, valeu, muito obrigado aí pela live de hoje. Qualquer dúvida, de novo, né, quem quiser aí, exclamação Discord, eu vou colocar os exercícios que eu vou fazer daqui a 2 semanas, eu vou botar lá para vocês irem fazendo, pra gente fazer junto, tá bom, pessoal? Então quem quiser entrar lá no grupo do Discord, exclamação Discord aí no chat, siga as redes sociais, que lá eu boto o tema da aula, o cronograma, e vou botando algum aviso, vai que acontece algum imprevisto, aí eu vou e aviso por lá, ó, gente, hoje não vai poder ter aula, então segue no Instagram, segue no Twitter, no YouTube também. No YouTube eu tô pensando em fazer, eu acabei tendo uma ideia de fazer assim, uma playlist com essa VOD daqui, sem nenhum corte, para botar lá no YouTube, e fazer uma playlist de aulas curtas, de no máximo 10 minutos, né? Eu tô pensando ainda como é que vai funcionar, se vai valer a pena ou não, tá bom, pessoal? Mas segue lá. Muito obrigado pela aula, muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado mesmo, eu sempre agradeço vocês.
Então tenha uma excelente tarde. Sexta-feira, às 5 horas da tarde, nós estamos aí. Vamos falar sobre células, tá bom, pessoal? Vai ser interessante essa aula. Estejam aí, não percam, tá bom, pessoal? Então, uma excelente tarde para vocês. Bons estudos, bom descanso, bom trabalho, bom almoço, bom lanche. E até sexta-feira, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço para vocês. Valeu e tchau, tchau.